A segunda remasterização talvez não seja a atualização de PS5 Pro com maior prioridade. O jogo está fornecendo uma boa experiência visual no hardware Sony 2020 com uma divisão razoável de desempenho 1440p60 e 4K30 no console PS5 base. Mas essa renderização de 4K de ponto superior claramente exige um corte na taxa de quadros, o que significa que os usuários precisam encontrar um compromisso entre fluidez e nitidez da imagem. Parte 2. PS5 Pro Outing tenta eliminar essa diferença, visando oferecer uma experiência visual como 4K com estrutura de 60 FPS completo, usando a nova solução de upscale PSSR baseada em aprendizado de máquina da Sony. Então, como é o PSSR em nossa análise estendida da tecnologia mais recente? Isso é uma boa substituição para um 4K nativo ou não atingiu esse alvo? O cão travesso do desenvolvedor está refrescantemente aberto sobre a renderização básica configurada nesta atualização. O novo modo Pro no console PS5 Pro fornece uma imagem final de 4K com amostragem PSR Up de resolução interna de 1440p a 60 quadros por segundo. Isso significa que estamos buscando uma nova opção de renderização semelhante ao antigo modo de desempenho, com a mesma resolução de renderização interna e os mesmos objetivos de taxa de quadros. Assim, a maioria das diferenças de qualidade de imagem deve se resumir a esse novo método de reconstrução. Em relação à velha renderização 1440p, o PSR de luxo fornece muitos detalhes de imagem extra. A diferença às vezes pode ser surpreendentemente clara, como a textura fina e as gotículas de água na mochila da Abby aqui, que são renderizadas com mais detalhes no profissional. A última parte de nós, parte segundos, possui alguns ativos artísticos excepcionais, e o PSSR revela muitos detalhes de textura ocultos na versão base. Ele também evita padrões de moire em detalhes de textura finos, o que é positivo para soluções de amostragem superior. Texture Art em ângulos oblíquos também resolve mais claramente, embora eu acredito que as configurações de filtragem anisotrópica não sejam alteradas. Limites geométricos também parecem um pouco mais nítidos e fáceis de distinguir do que no console base. O PS5 funciona bem, mas apresenta um foco ligeiramente suave em um display 4K com detalhes de bordas suavizados por uma resolução de renderização moderada. Combinado com TA, o Pro oferece um resultado muito mais forte aqui sem as bordas borradas que são características de upscalers regulares. Mas talvez a vantagem mais óbvia se resume à maneira como as folhas do jogo têm sido resolvidas. A folha antigas do jogo tinha uma aparência áspera ao alcance e parecia mais áspera de perto. O PSR está se saindo melhor nessas áreas, parece que a arte foi ajustada para acomodar isso. Os detalhes da imagem em repouso são muito melhorados. A extensão da importância depende de como você escolhe jogar PS5. Se você veja o jogo de perto em um monitor onde as diferenças de clareza da imagem são frequentemente mais aparentes, ou a distância distante no ATV, ou às vezes pode ver mais suave. Uma questão aparente em todas as visualizações é a quebra da imagem como piscando em bordas de alto contraste chamando atenção, mesmo que uma ligeira suavidade em todo o quadro seja menos perceptível. Aqui os profissionais fornecem resultados sólidos. Avançando na cena tende a causar muita quebra de imagem no console normal, com aliasing em muitos quadros, mas o Pro é muito melhor. Folhas vêm em um grande bolo, com artefatos de alta qualidade e um pouco de desfogo preferível ao aliasing dominante antes. Em alguns casos, há quebra similar entre ambas as máquinas, mas o PS5 Pro geralmente oferece mais detalhes de imagem. Outros pontos de tinta para a tecnologia temporal tendem a funcionar bem. O cabelo parece menos tremendo e resolve com mais detalhes. Reflexões de espaço da tela parecem mais estáveis aqui, embora haja um pequeno bug visual nesta cena e poços às vezes revelam artefatos SSR adicionais no Pro. Também não há problemas óbvios com elementos 2D, como os flocos de neve aqui, que às vezes causam problemas com trilhas com soluções de reconstrução. A comparação com o modo de desempenho pode ser um pouco lisonjeira para os profissionais, porque a expectativa de base é que os profissionais devem fornecer uma imagem melhor. Mas o modo fidelidade do PS5 oferece imagens 4K completas com TA e 30 FPS padrão? A diferença mais óbvia é que o profissional está realmente resolvendo mais detalhes da imagem, o que é especialmente claro na arte de textura. Os detalhes da borda também parecem mais nítidos, e as folhas também parecem mais refinadas no profissional. Para muitos jogadores, detalhes não são aparentes de uma distância de visualização típica com a imagem 4K,
mas se olharmos mais de perto, eles se destacam. Definitivamente há elementos onde o PSR está fazendo um trabalho melhor, resolvendo detalhes finos do que o TA antigo. Como essas barras de metal. Às vezes parece apenas um toque afiado embora para os meus olhos, o que não seria tão notável em uma tela de TV, mas às vezes parece um pouco antinatural em close-ups. Uma rara exceção seria a renderização da água, onde o fluxo rápido sofre de borracha adicional na superfície e um leito de rio mais macio abaixo. O modo de desempenho no profissional é similar, e o modo de fidelidade parece muito mais nítido. Transparência em movimento sofreu um pouco com a reconstrução, mas os resultados aqui são aceitáveis. A estabilidade da imagem é um pouco mista. A cabeça nas cenas mostram que ambas as máquinas oferecem uma imagem estável e consistente a uma distância normal de visualização. Existe uma tendência para resolver mais detalhes da imagem no profissional e também sofreu de quebra extra da imagem. Por exemplo, essas cadeias no console base se tornam fracas e piscam levemente dentro e fora da visão, enquanto o Pro resolve linhas mais nítidas que têm tendência a pulsar em vários quadros. O Pro oferece renderização de folhas mais clara, mas há rupturas e borrachas características do PSSR. Algumas cenas, como a caminhada em Jackson, mostram mais separação no profissional do que no console base, com melhores detalhes na folha. Entretanto, no jogo típico, acho que ambas as opções funcionam bem o suficiente para jogar no console. A maioria das configurações visuais subjacentes no PS5 Pro, embora, parece ser o mesmo que o modo de desempenho do PS5. Isso parece bastante comum no modo PS5 para os 60 FPS, mas não afeta muito os visuais aqui, porque essas configurações são quase idênticas para começar. Em casos raros, pode-se observar um pouco de pop ausente no modo fidelidade, como os sacos de areia nesta cena de corte. O modo de desempenho e o profissional proporcionam resultados idênticos. Também é evidente nesta foto, onde eu consegui engenharar apenas um pouco de pop no modo profissional e de desempenho, mas não no modo fidelidade. Eu realmente tenho que ir fora do meu caminho aqui, porque isso é extremamente desafiador para encontrar em quase todas as minhas imagens de comparação. A única outra mudança visual notável resume-se à profundidade de campo, que é mais profunda que qualquer modo PS5. O modo de desempenho e fidelidade são quase iguais em profundidade, mas o profissional parece muito mais profundo. A profundidade de campo no modo fidelidade e Pro parece manter a mesma resolução de 1080p, mas a amostragem superior para 4K pode reduzir o efeito de desfocagem em algumas ocasiões. A interseção de elementos em foco e fora de foco pode produzir um efeito de halo no profissional, perceptível em momentos diferentes no modo PS5. Há também alguns problemas com algumas coisas apenas parecendo não renderizar corretamente no Pro. O vidro do aquário tem uma sujeira diferente no profissional, e os materiais no chão também aparecem diferentes. Eu suspeito que esses são erros a serem resolvidos antes do lançamento. Eu notei algumas pequenas diferenças na cobertura de sombra e na aparência de iluminação direta em cenas de teste, e acho que não são desejadas. Talvez o ponto de comparação mais interessante para a nova solução de upsampling da Sony seja vir com os upscalers mais proeminentes do PC, FSR e DLSS. Infelizmente, não temos uma versão da Tilu Parte 2 no PC até agora, mas a última de nós, Parte 1, pode fornecer um pouco de contexto aqui. Estes não são para uma comparação, então, o que é importante ter em mente, embora ele esteja executando basicamente no mesmo mecanismo e tem conteúdo de jogo semelhante em relação ao FSR de Andy. Terceiro, acho que os méritos do PSSR são claros. FSR tende a sofrer muitos problemas de desoclusão e aliasing em geral. Realmente sempre que há movimento na tela, o PSR parece ser mais elegante. O padrão clássico de sal e pimenta de dissecção não está disponível no profissional, e a imagem geralmente parece mais estável em vários quadros, mesmo com a mesma resolução base. Aqui. Suspeito que, na maioria dos títulos, a diferença entre FSR e PSSR vai favorecer este último, dado o tipo de problema que já vimos com FSR 2 e 3 desde o seu início há mais de 2 anos. DLSS é o padrão de ouro para a reconstrução de imagens no PC por boas razões, com imagens muito estáveis em uma ampla gama de conteúdos do jogo, e os resultados na última parte 1 de nós certamente estão alinhados com essa tendência. Obtenhamos qualidade de imagem excepcional no PC, especialmente com FSR 3. Observe o quanto mais estável as imagens quando apenas mover a câmera um pouco pode ser uma diferença noite e dia.
PCR tende a apresentar mais rompimento de imagem nas bordas geométricas e folhas em comparação com o DLSS nesta primeira versão. A infância do PSS-RS é chave, mas o DLSS tem quase 6 anos de implantação selvagem para desenvolver e evoluir para o que temos hoje. Os desenvolvedores da Sony confirmaram que já viam melhorias substanciais de desempenho e qualidade com o PSSR até agora, e espero que essa tendência continue. Mas agora, o PSR parece pelo menos melhor que o FSR em fornecer imagens estáveis no tempo. No novo modo profissional, o desempenho parece perfeito nas imagens vistas até agora. Você pode ter notado que o pequeno contador de desempenho de depuração no canto inferior direito da tela e que a leitura constante de 60 fps é geralmente precisa e se reflete em nossas próprias ferramentas. Os cortes da câmera de cutscene são exceções, com um quadro mantido para anti-aliasing, causando uma queda de 16 mm enquanto o jogo muda de ângulo. Os cortes da câmera ao inspecionar objetos também são mantidos para AA, e suspeito que outros cortes durante o jogo possam ser similares. Intrigantemente, o Naughty Dog está retirando o antigo modo PS5, além de uma opção para desbloquear a taxa de quadros no painel VRR, como nos esforços anteriores no PS5. De acordo com o desenvolvedor, esses modos antigos realmente existem apenas no PS5 Pro como lembrete de como o jogo parecia antes. Dito isto, se a potência total do profissional for implantada no modo antigo, a taxa de quadros desbloqueada deve ver uma vantagem de desempenho substancial sobre o console base. É provável que a opção de modo de fidelidade de 40 fps permaneça a usar a saída de 120 Hz com a alternativa desbloqueada, mas sem ativar o VER. No geral, eu quero dizer que a interpretação dos profissionais PS5 da última parte de nós parece bem sucedida mesmo nesta data pré-lançamento. Ele oferece uma imagem 4K de aparência credível, com excelentes detalhes e uma boa estabilidade da imagem em uma atualização praticamente impecável de 60 fps. Como Mark Sterney disse no vídeo de anúncio do PS5 Pro, é efetivamente como a taxa de quadros de desempenho é como a fidelidade gráfica. O Rich saiu com impressões semelhantes de sua sessão de captura, porque ele realmente tocou e gravou a captura do PS5 para o Dev Kit que estamos mostrando durante todo este vídeo. Olhando para o futuro, eu quero ver como o PSR se comporta com resolução de entrada menor e conteúdo do jogo um pouco mais desafiador. O último de nós proporciona um super upscaling de 1440p para 4K, mas muitos jogos no PS5 têm resolução interna abaixo de 1080p, e às vezes apresentam efeitos de iluminação com rastreamento de raios que podem ser ruidosos. Nessas situações, o FSR não é realmente responsável pela tarefa de fornecer uma imagem estável e razoavelmente nítida. Essa barra será mais desafiadora para o PSR limpar, mas isso será importante em títulos como Star Wars Outlaws e Alan Wake 2, ambos os quais serão atualizados para profissionais. Mas por enquanto, as primeiras indicações sugerem que o PSR e o Pro podem fornecer uma experiência sólida de 4K 60 e uma série de software PS5, incluindo a última parte de nós, a segunda parte se você